Semana passada rolou um vídeo, né, nas redes sociais, uma paciente que ganhou, segundo, não aparece nas imagens que ela tenha ganhado a criança na recepção da maternidade de Eleodora, né? Na realidade, o que aconteceu? Do seu ponto de vista, até porque o senhor é médico, né, e o senhor tem prioridade de falar em relação às dores, às contrações, se existiu negligência da parte da equipe médica, plantonista daquele dia, o senhor poderia relatar para a gente? Uma paciente que já tinha tido 2 partos normais anteriores, é uma paciente que a gente considera multípara já, né? Com mais de 2 partos. Desculpa, multípara, só para que as pessoas possam entender. Multípara é aquela mulher que tem mais de 2 ou 3 filhos, né, de partos normais. Né? Então ela já tinha tido 2 e esse foi o 3º. E isso, quando nós falamos de multípara, o parto é completamente diferente daquela que é primípara, que é o primeiro filho que ela vai ter. O parto às vezes se desencadeia de uma forma muito mais precipitada, mais rápida do que na primigesta. De qualquer forma, o paciente chegou por volta das 6h40, 5h40, né, da manhã. Em 10 minutos, a colega médica com vasta experiência em obstetrícia examinou o paciente e determinou que ela estava em trabalho de parto, realmente, com 5 centímetros de dilatação. Uma paciente com 5 centímetros de dilatação, independente dela ser primigesta, dela ser multípara, ela vai dilatar em torno de 1,5 centímetro por hora. Se ela chegou com 5 e o parto ocorre com 10 centímetros, levaria em torno de 2 a 3 horas para que ela tivesse o parto, né? A médica internou, pediu para que fosse encaminhada à sala de parto. No entanto, nesse intervalo, né, de fazer internação, fazer toda a parte burocrática que tem que fazer, e tinha tempo, né, hábil para fazer isso, não era nada urgente, a paciente quis ir ao banheiro, né? Como estava com 5 centímetros, foi permitido que ela fosse. Ao retornar ao banheiro, ela já vem, né, com as dores muito mais fortes, intensas, e já dizendo que o neném já estava por nascer. Naquele momento ela sentou, né, na recepção ali, nos bancos da recepção, e a criança veio realmente a nascer naquele local. Mas isso, assim, pegaria, se fosse eu ou qualquer outro médico que estivesse ali naquele momento, teria ser pego de surpresa. É impossível, no caso, vamos dizer assim, dar uma hora determinada que a criança venha a nascer, né? É impossível hoje na medicina. Né? Isso é impossível. Pode ser o médico mais experiente, 50, 30, 40 anos de experiência em obstetrícia, ninguém consegue determinar exatamente a hora que uma criança vai nascer. Ele pode prever mais ou menos e errar por 1 hora, às vezes errar por meia hora, errar por 2 horas, mas o trabalho de parto é algo que infelizmente a gente consegue estudar algumas coisas, mas nunca determinar exatamente o ponto exato onde vai nascer. É tanto que algumas clientes chegam aqui na maternidade, né, e dizem que estão sofrendo já há muito tempo, e não estão sofrendo há muito tempo. Existe uma tabela em que nós colocamos essa paciente, é um gráfico, se chama partograma, para que a gente consiga determinar mais ou menos o período em que ela vai ter o parto. Nesse partograma, né, a paciente é examinada a cada 2 horas e ela é colocada nesse gráfico. E aí nós percebemos se a paciente está tendo uma dilatação adequada, se ela está demorando mais. Então, esse partograma nos ajuda mais ou menos a prever como está o desenvolvimento desse parto. Mas ocorre algumas situações, tanto o parto precipitado, que é aquele que ocorre em menos de 6 horas, como aquele parto que chamamos prolongado, que é aquele parto que demora mais de 18 horas. Os dois são partos normais, os dois não tem problema nenhum. Né? E existe aquele que está no intervalo adequado, que é aquele que ocorre entre 8 e 18 horas, mais ou menos, que é o normal, digamos, para que um parto se dê. No caso dela, foi um parto precipitado. No caso, as pessoas até se aterrorizam de alguma forma por não entender, né? Nas imagens aparece a mulher gritando muito, sentindo muitas dores. Isso é decorrente do quê, doutor? Para que as pessoas possam entender, porque às vezes acham que a pessoa está num momento de sofrimento ali por conta de alguma negligência, mas na verdade se trata de um nascimento de uma criança onde existe uma modificação naquele momento no próprio organismo da pessoa, como você disse, existem dilatações, né? Que pode chegar até 10, é isso? A dilatação do nome, né? Exato. Então é decorrente a isso? Então... A dor do parto ela é muito individual.
nós temos diversos casos de pacientes que é o primeiro filho, com 15, 16 anos de idade, e chegam aqui na maternidade, têm o parto normal e, incrivelmente, elas não dão um ai, né? E já existem aquelas pacientes que já tiveram 3, 4, 5 filhos, e elas se desesperam muito mais do que aquela que foi o primeiro filho. Então, a dor, ela não é só um fato orgânico daquele momento, a dor também está muito relacionada ao psicológico da paciente. Então, a paciente que às vezes não sei como que está o ambiente familiar, né, mas isso também influencia, ou seja, o psicológico da paciente, a forma como ela, né, passou esses 9 meses vai influenciar diretamente no momento do parto. Então, a dor é orgânica, ela tem dor realmente porque tem dilatação, a cabeça da criança está querendo passar por um canal estreito, apertado, e isso vai causar dor. Algumas sentem mais dores, outras sentem menos dores. E aquele caso da paciente, a colega que examinou me falou que antes de examiná-la, ela já era uma paciente muito difícil de ser avaliada, ou seja, com 5 centímetros já não se permitia nem ser examinada. Então a colega disse que foi uma paciente que antes desse momento, ela já vinha com dores muito intensas. Não é uma paciente que a gente percebe que não é só a dor do parto, ela com certeza devia ter, né, muitos mais fatores que aumentaram esse nível de dor que ela teve. A questão do que dizem, que vem dizendo as pessoas, principalmente alguns meios de comunicação, a negligência médica, houve? Não, é uma outra coisa que nós temos que começar a separar, né, negligência médica em relação ao parto normal. O Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde, países desenvolvidos, todos querem tirar do médico a realização do parto normal, porque o parto normal não é uma doença, é algo natural, né? É tanto que a maioria dos acrianos aqui nasceram com uma parteira e não tiveram problema nenhum. Então a intenção é que a medicina deixe de medicalizar o parto normal, né? Que o parto seja assistido por uma enfermeira obstetriz, né, que seria o mais ideal, onde ela recebe menos intervenções médicas e com certeza o parto dela tem muito maior chance de ser um parto normal e sem nenhuma complicação. O médico só seria chamado quando houvesse alguma alteração do parto normal, quando aquele parto tivesse alguma complicação. Então a intenção não só da nossa maternidade, mas do Brasil e do mundo é que o parto normal deixe de ser algo atendido exclusivamente pelo médico, mas sim por outros profissionais como as enfermeiras obstetras. Nesse caso, a paciente foi atendida para ser internada pelo médico e o parto normal dela ocorreu sem a atenção do médico, o que não é nada fora do habitual nesta maternidade. Muitos dos partos, eu posso dizer que quase mais de 50% dos partos nesta maternidade não são realizados por médicos, e essa é a intenção não só desta maternidade, mas do Brasil e do mundo. Países desenvolvidos tiram do médico esta responsabilidade, porque o parto não é doença, é algo natural e que não há necessidade de um médico estar quando isso ocorre de uma forma natural e normal. As pessoas relacionaram também no dia, né, na ocasião, inclusive a própria moça que gravou o vídeo relata que não haviam macas aqui na maternidade, né? Quanto a essa informação, vamos dizer assim, o desespero das pessoas em ver aquela situação, a mulher sofrendo, né? No momento de angústia ali, como o senhor disse, são dilatações que causam dores. Uma mulher, inclusive, disse, onde tem uma maca para que possa colocar essa mulher. Só acredito que possa ter sido um desespero ali naquele momento daquela mulher que estava gravando, por conta daquele, vamos dizer, que não é habitual ela ver, né, e presenciar aquele tipo de cena, de repente ela achar que houve ali aquela negligência. Existem macas, existem equipamentos adequados aqui para atender todas as mulheres que vêm buscar atendimento aqui na Barra da Hora do Túmulo. Se você olhar bem a imagem, né, a paciente estava deitada ali nas cadeiras e em frente tinha uma porta aberta, ou seja, e ali dentro tinha um local, uma cama, não é uma maca, uma cama que estava livre para o paciente ir lá e ter o seu parto normal ali dentro, ou seja, é questão de 2 metros, o paciente estava dentro de uma sala para ter o seu parto. Então não foi falta de maca, não foi falta de cadeira de roda, o problema é o desespero, ou seja, um paciente que está tendo um parto ali,
quem sabe o risco de tentar locomover a paciente seria muito maior do que assistir a paciente no mesmo local onde ela estava. Então é um parto que já estava ocorrendo. Ou seja, não tem como você fechar a perna da paciente, obrigá-la, amarrá-la, sei lá, fazer alguma coisa que seria muito mais brutal, de tentar levar essa paciente que estava ali a 2 metros, né, e estava livre. Se você vê também os bancos, estão todos vazios, ou seja, não tinha nenhuma outra emergência. A única paciente que estava sendo atendida naquele momento era aquela paciente, então era uma paciente única, exclusiva, em que a atenção estava voltada só para ela. Claro que não é habitual uma paciente parir, né, no meio, né, das outras pessoas, e isso causa, né, esse pavor, esse medo, porque não é habitual, né, para aquelas pessoas. Mas se você vê, todos os profissionais de saúde que estão ali estão calmos e tranquilos no atendimento. Porque já tem vamos dizer assim, um costume diário de estar vendo e passando por essa situação, né? Já estão habituados, né, a pacientes que entram em desespero na hora do parto, gritam mais do que outras e às vezes colocam até outras pacientes que estão ao lado em desespero também, porque acham que há algo de errado, e na verdade não é. É que, como eu falei antes, a dor é individual. Alguns pacientes reagem de uma forma e outros pacientes reagem de outra. O senhor acredita que houve um sensacionalismo na utilização dessas imagens para dizer que a criança estava nascendo ali naquela cadeira? Com certeza, né? Ou seja, um fato natural e habitual para nós, profissionais de saúde, né, foi levado como uma sensação que não é uma sensação. É algo da natureza, né? É o nosso dia a dia. Tá certo. Doutor Edivaldo, eu quero lhe agradecer por ter recebido aqui, por ter nos recebido, e gostaria de saber se o senhor tem alguma, para a gente encerrar aqui, se o senhor tem algo a dizer aí para as pessoas que estão acompanhando esse vídeo. Na verdade, considerações, né? Tem muita coisa que a nossa sociedade, a criança está, na verdade, sendo desinformada, né? Pela imprensa, por deputados da oposição que levam as coisas para um outro lado, e isso está trazendo um problema gravíssimo para a nossa sociedade. Então, pacientes que acham que têm que ser submetidas a cesarianas quando não há necessidade, pacientes que acham que têm que internar antes do tempo e chegam aqui agredindo os profissionais de saúde porque estão dizendo por aí que está morrendo todo mundo, que as mulheres vêm para cá para morrer, que vêm aqui para sofrer. Então, algo natural que ocorre, né, na maternidade, que é o parto, que às vezes causa dor, cesarianas às vezes que são indicadas mais pela pressão da família, porque estão desinformadas, né, e isso infelizmente tem ocorrido muito, né? É tanta desinformação que alguém chega e diz que aqui na maternidade nós deixamos as pacientes sofrerem até as últimas consequências para depois fazer a cesárea quando não tem mais jeito. Então, só para se ter uma ideia em relação à cesárea, o Ministério da Saúde, novamente, a Organização Mundial de Saúde, coloca que o número ideal de cesariana seria de até 15%. 15% de cesariana, os 85% deveriam ser partos normais. Dos últimos anos para cá, aqui na maternidade, tem sido igual, em torno de 50% de parto normais e 50% de parto cesariana, ou seja, nós fazemos 3 vezes mais cesariana do que o indicado. No entanto, as pessoas desinformadas continuam colocando na imprensa, colocando, né, em meios de comunicação, colocando na Assembleia Legislativa que nós aqui na maternidade não fazemos cesarianas, ou seja, isso não condiz com a realidade. Isso é a forma de desinformar a sociedade, não de informar. Obrigado, doutor.